concurseira, quem está aqui mais uma vez sou eu, professor Paulo Henrique, para trazer dicas de concurso público para você. Você que está estudando para concurso público, lembra, teremos vários concursos públicos em vistas. Então vamos anotar que hoje a dica é sobre direito constitucional, especialmente sobre o artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, num tema chamado Princípios Fundamentais. O assunto Princípios Fundamentais é dividido em 4 tópicos. Nós temos os fundamentos, os poderes, os objetivos e os princípios das relações internacionais. Vamos estudar cada um deles separadamente. Pega o caderno, começa a anotar que isso é muito importante para concurso público. Vamos começar? Vamos lá. Número 1, pessoal, os fundamentos. Os fundamentos, pessoal, estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal, que determina que a República Federativa do Brasil é formada por sua união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, tendo os seguintes fundamentos. Pessoal, fundamentos são os pilares de sustentação. O nosso país tem os seguintes fundamentos. Olha a palavrinha-chave. Sociedivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e da livre iniciativa, pluralismo político. Então, professor, toda vez que eu falar em fundamentos, eu vou usar a palavra sociedivaplu. Ainda no artigo 1º da Constituição Federal, é possível a gente identificar 2 temas muito importantes para concurso público. É a nossa forma de Estado e a nossa forma de governo. Professor, o que é forma de Estado? Anota no seu caderno. A forma de Estado é como é feita a divisão territorial do poder. O nosso país é uma federação. E o que é uma federação? Federação é a reunião de estados autônomos para a formação de um país. Lembrem, na federação, os seus estados, eles têm apenas a autonomia. Quem vai ter soberania é o país inteiro, ou seja, no nosso caso, a República Federativa do Brasil. Professor, nossa forma de Estado é uma federação, também chamada de princípio federativo. Além disso, nós temos a forma de governo. O que é forma de governo? Nota no caderno. Forma de governo é a relação entre governantes e governados. No nosso país, pessoal, a forma de governo é a república. Se vocês notarem, a república significa que o poder pertence ao povo. No nosso país, o poder é do povo. República vem do latim res publica, coisa do povo. Então, a nossa forma de governo é a república, ou princípio republicano. Então, professor, quando eu falo lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, então eu tenho a forma de governo, república, federativa, forma de Estado. Não esquece, fundamentos, sociedivaplu, forma de Estado, federação, forma de governo, república. Só que isso é um dos assuntos. Além do assunto fundamentos, nós temos que estudar também o assunto chamado poderes. Professor, o que vem a ser os poderes? Eu quero que você tome muito cuidado quando o tema é poderes. Por quê, professor? Lá na Constituição, os alunos costumam só pensar assim, poderes da União. Não. Lá na Constituição, ela fala a quem pertence o poder e como ele será exercido. Observem, quando eu estudo o assunto poderes, a primeira coisa que eu tenho que saber é a quem pertence o poder. Pessoal, o poder pertence ao povo. De acordo com a nossa Constituição, por que o poder pertence ao povo? Porque nós somos uma república. Lembra? A nossa forma de governo é a república. E na república, res pública, o poder é do povo. Se o poder é do povo, é o povo quem manda no nosso país. É o povo que decide como será governado o nosso país. Dito isso, observem. O poder pertence ao povo, o povo pode exercer esse poder de 2 formas. Ou ele exerce de forma direta, ou ele exerce de forma indireta. A forma direta é pelo plebiscito, pelo referendo, pela ação popular e pela iniciativa popular de lei. A forma indireta é por meio dos seus representantes eleitos. Professor, que representantes eleitos? São os nossos governantes, pessoal. Os nossos deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, presidentes, senadores. Observe, esses são nossos representantes. Quando a população elege os seus representantes, ela de uma forma indireta está exercendo o seu poder. Lembra, o poder pertence ao povo. Só que dentro da Constituição há ainda a previsão dos poderes da União. Nos livros de doutrina na área constitucional, é muito comum afirmar que, na verdade, não são poderes da União, porque o poder é uno e indivisível. Ele não pode ser dividido em 3. Na verdade, quando o Constituinte falou poderes da União, ele quis dizer funções da União. Então, nós temos
Os poderes, observe, também chamado de funções, da União, que se divide em 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. A nossa Constituição fala claramente, os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Mas eu quero que você entenda que essa independência e essa harmonia é baseada numa regra chamada sistema de freio e contrapesos. Em inglês, também chamado sistema checks and balances. O que é isso, professor? O que significa sistema de freios e contrapesos? Se vocês notarem, no nosso país, nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes, eles estão no mesmo patamar, ou seja, estão no mesmo plano, pessoal. Não existe um poder maior do que o outro. Todos estão no mesmo patamar. Só que um poder fiscaliza a atuação de outro e vice-versa. Observe, na prática, esses poderes vivem em harmonia e são independentes porque cada um fiscaliza o outro. Isso é o sistema de freios e contrapesos. No momento em que um atua, o outro fiscaliza. É o que nós estamos sofrendo atualmente, pessoal. Se vocês notarem, o processo de impeachment, aonde o Poder Legislativo está verificando os atos praticados pelo Poder Executivo, nada mais é do que o nosso sistema de freios e contrapesos, onde um poder fiscaliza o outro. E lembra, quando todo mundo quer questionar um ato legislativo, ele não vai no Judiciário? O Judiciário fiscaliza também os atos do Legislativo. Isso é o nosso país. Pelos poderes, seja ele pertencendo ao povo ou da União, quando for poderes da União, eu tenho executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, baseado no sistema de freios e contrapesos, também chamado sistema check and balance, onde um poder fiscaliza o outro. Anota isso, toma muito cuidado, sistema de freios e contrapesos. Não existe um poder com maior importância sobre o outro, beleza? Entenderam? Isso é poderes. Continuando, pessoal, então vamos lá. Vimos poderes, vimos que dentro do assunto princípios fundamentais eu tenho fundamentos, que nós já vimos, poderes, que acabou. Então ainda falta a gente estudar os objetivos e os princípios das relações internacionais. Na nossa Constituição Federal, pessoal, ele traz os objetivos. O que são objetivos? São metas estabelecidas pela Constituição Federal para que os nossos governantes concretizem ao longo da história, ao longo dos mandatos que eles vão ocupar. Se vocês notarem, a nossa Constituição estabelece quais são os objetivos que devem ser buscados pelos nossos governantes. Se você lembrar, pessoal, olha para a tua vida que tu não erra o que é objetivo. Lembra, objetivo é tudo aquilo que ainda não existe e eu quero concretizar. Por exemplo, é um objetivo da sua vida estudar no concurso público para ter uma vida melhor. Observe, é algo que você ainda vai fazer e ainda vai alcançar. É algo lindo, é algo maravilhoso, só que ainda não existe. Então lembra na hora da prova, tudo que for lindo, maravilhoso e ainda não existe no nosso país é um objetivo. Acompanha comigo. A nossa Constituição fala que os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária. Seja franco, isso existe no nosso país? Ainda não. Pessoal, não é lindo? Sim, isso é um objetivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental. Ainda não existe. Garantir o desenvolvimento nacional. O nosso país está crescendo, apesar da crise que nós estamos passando agora. Mas observe, o nosso país é uma das grandes potências mundiais? Ainda não, mas está crescendo. Observe, isso é um objetivo. Erradicar a pobreza e a marginalização. Também é um objetivo. Reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem de todos sem preconceito, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se vocês notarem, pessoal, todos os nossos governantes, seja eles prefeitos, governadores ou presidentes, eles vão trabalhar com base nesses objetivos que são pré-estabelecidos pela Constituição Federal. Na prática, pessoal, todos os programas de governo que são criados pelos nossos governantes são baseados no que a Constituição estabeleceu lá em 1988. Isso mesmo, 1988. Então, por exemplo, quando o governo federal cria o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa e Minha Vida, todos esses programas sociais são baseados numa coisa que já está pré-estabelecida pela Constituição Federal, pois todos eles têm por objetivo criar aquilo ou concretizar aquilo que já foi pré-determinado pela Constituição. Eu vou dar uma dica que pode te ajudar às vezes no concurso público. Lembra, coloca na tua cabeça o que é objetivo. Professor, eu tenho como meu objetivo de vida melhorar de vida, crescer na vida, ter uma vida melhor. Observe, tudo
Tudo começa com verbo. Então, olhe, objetivos: construir, verbo; garantir, verbo; erradicar, verbo; reduzir, verbo; promover, verbo. Isso é dica. Nem sempre te ajuda, mas é uma dica. Os objetivos são tudo o que é lindo, que não existe e que começa com verbo. E estão previstos na Constituição Federal. Tome mais um detalhe e anota isso no caderno. As normas que estabelecem os objetivos na Constituição Federal são consideradas normas programáticas. O que é isso, professor? Normas programáticas. São normas previstas na Constituição Federal que criam uma obrigação para os nossos governantes. Eles criam um programa de governo, algo que deve ser concretizado no futuro. Então, observe, os governantes nos criam um programa de governo, são baseados nas normas programáticas previstas na Constituição Federal. Isso são os nossos objetivos. Beleza, muito bem. Terminamos os objetivos. Vamos para o quarto e último tópico. Nós temos ainda os princípios das relações internacionais. Anota isso no caderno, cai muito em prova. Princípio das relações internacionais, ó. Ipanides, Recoco. Ó, são 10 princípios das relações internacionais. Ipanides, Recoco. Cuidado, o D é mudo. Nides, Recoco. Cada uma dessas letras é um dos princípios das relações internacionais. Professor, lembram, os princípios das relações internacionais estão sempre relacionadas a algo que o nosso país, enquanto república, irá tratar com outros países nas suas relações internacionais. Cuidado, esses princípios também podem ser utilizados com outros países ou com organismos internacionais. Por exemplo, a ONU, o Mercosul e até mesmo, pessoal, com a União Europeia, como exemplo. Vamos lembrar quais são esses princípios das relações internacionais? Acompanha. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, cooperação entre os povos para o progresso, progresso da humanidade. Lembra, princípio das relações internacionais, Ipanides, Recoco. Além disso, pessoal, o artigo 4º da Constituição Federal, ao determinar os princípios das relações internacionais, afirma ainda que a República Federativa do Brasil irá fazer ou buscará uma integração PEX, político, econômica, cultural e social, para a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Se vocês notarem, pessoal, o Mercosul é o embrião dessa determinação constitucional. O Brasil busca que os países da América Latina formem uma comunidade latino-americana de nações. Só que essa comunidade vai ser baseada em uma integração. Observe, integração político, econômica, cultural e social. Bom, isso, pessoal, é o que determina a Constituição do artigo 1º ao 4º. Lembra, o artigo 1º ao 4º traz o tópico principal, princípios fundamentais, que se subdivide em 4. Fundamentos, poderes, objetivos e princípios das relações internacionais. Lembra da palavra-chave, fundamentos, sociediva plu. Poderes pertence ao povo, de forma direta e de forma indireta. Mas a União tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, baseado no sistema de freios e contrapesos, que vai garantir a independência e a harmonia. Nós temos os objetivos, lembra, começa com verbo, é tudo que é lindo, é tudo que é maravilhoso, mas ainda não existe. Todos os objetivos são normas programáticas, criam programas ou obrigações para os nossos governantes. Por fim, princípio das relações internacionais. Palavrinha-chave, mais uma vez, Ipanides, Recoco. Anota bem no caderno. Ipanides, Recoco. Pessoal, esse assunto é muito cobrado em concurso público. Não tenha vergonha de você ter anotado tudo e ficar repetindo de modo reiterado. Eu sempre falo para os meus alunos, a prática reiterada leva à perfeição. Leia, repita mais uma vez. Leia, repita mais uma vez. Quando você conseguir fechar o caderno e conseguir explicar todo o assunto, é a certeza que você já sabe aquele conteúdo. Bom, por hoje eu encerro a dica. Eu quero mais uma vez agradecer aos meus alunos que estão se dedicando para os concursos públicos que estão vindo por aí. Para
você que assiste mais essa aula, dá um comentário. Tem alguma dúvida? Me procura nas redes sociais. Elas estão aqui embaixo, pessoal, do vídeo, certo? Curta o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Professor PH Lira. E logo, logo, eu vou trazer novas dicas para concurso público. Eu quero agradecer a todos e obrigado mais uma vez. Tchau, galera!